Um, dois, três. Um, dois. Com alegria para a casa do Senhor. Iremos com alegria para a casa do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Então, muito bom dia para todos, também para aqueles que estão noutras latitudes e noutros países, particularmente na Suíça, e pelo menos aparentemente é assim apenas agora. Também um bom dia, boa tarde ou boa noite para aqueles que porventura nos possam mais tarde ver noutros países mais distantes. Para que possamos celebrar dignamente esta celebração da Eucaristia deste 24º domingo do tempo comum, continuamos na Palavra de Deus do ano B. Demos conta, de facto, procuremos dar conta daquilo que não esteve assim tão bem quanto desejaríamos, e para que possamos celebrar dignamente esta nossa celebração, confessemo-nos pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso e nosso amigo, tenha misericórdia, piedade, compaixão de cada um de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus,
Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus, Criador e Senhor de todas as coisas, lançai sobre nós o vosso olhar e, para sentirmos em nós os efeitos do vosso amor, dai-nos a graça de vos servirmos com todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Podemos sentar um bocadinho? Leitura do livro de Isaías. O Senhor Deus abriu-me os ouvidos e não resisti nem recuei um passo. Apresentei as costas àqueles que me batiam e a face aos que me arrancavam a barba. Não desviei o meu rosto dos que me insultavam e cuspiam. Mas o Senhor Deus veio em meu auxílio e por isso não fiquei envergonhado. Tornei o meu rosto duro como a pedra e sei que não ficarei desiludido. O meu advogado está perto de mim. Pretende alguém instaurar-me um processo? Compareceremos juntos. Quem é o meu adversário? Que se apresente. O Senhor Deus vem em meu auxílio. Quem ousará condenar-me? Palavra do Senhor. Andarei na presença do Senhor sobre a terra dos vivos. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. Amo o Senhor porque ouviu a voz da minha súplica. Ele me atendeu no dia em que o invoquei. Andarei na presença do Senhor sobre a terra dos vivos. Apertaram-me os laços da morte, caíram sobre mim as angústias do além. Vi-me na aflição e na dor. Então invoquei o Senhor. Senhor, salvai a minha alma. Andarei na presença do Senhor sobre a terra dos vivos. Justo e compassivo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. Com licença. O Senhor guarda os simples, estava sem forças e o Senhor salvou-me. Livrou da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor sobre a terra dos vivos. Leitura da Epístola de São Tiago. Meus irmãos, de que serve alguém dizer que tem fé se não tem obras? Poderá essa fé obter-lhe a salvação? Se um irmão ou uma irmã não tiverem que vestir, e se lhes faltar o alimento de cada dia, e um de vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos bem e saciai-vos, sem lhes dar o necessário para o corpo, de que lhes servem as vossas palavras? Assim também a fé sem obra está completamente morta. Mas dirá alguém, tu tens fé
e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem obras, que eu, pelas obras, te mostrarei a minha fé. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com os seus discípulos para as povoações de Cesareia de Filipe. No caminho, fez-lhes esta pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros um dos profetas. Jesus então perguntou-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro tomou a palavra e respondeu: tu és o Messias de Deus. Ordenou-lhes então, severamente, que não falassem dele a ninguém. Depois começou a ensinar-lhes que o Filho do Homem tinha de sofrer muito, de ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, de ser morto e ressuscitar 3 dias depois. E Jesus dizia-lhes claramente estas coisas. Então Pedro tomou-o à parte e começou a contestá-lo. Mas Jesus, voltando-se e olhando para os discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: vai-te, Satanás, porque não compreendes as coisas de Deus, mas só as dos homens. E chamando a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Na verdade, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, então mais uma vez sejam bem-vindos à nossa celebração da Eucaristia. Também uma saudação àqueles que estão na nossa companhia, alguns do nosso Conselho de Águeda, outros de longe, de muito longe, da Califórnia, por exemplo, como está o caso da Maria Ramos. Bom dia para a Califórnia. A Isabel Tavares, penso que ainda se encontra, ou que já se encontra na Austrália, e para ela, portanto, será boa noite. E depois temos, de facto, aqui gente daqui do nosso Conselho e também de algumas cidades do nosso país. Ouçam, estas leituras, esta palavra de Deus que tivemos ocasião de escutar, é uma palavra de Deus muito complicada. E é muito complicada porque, ao contrário daquilo que nós às vezes porventura possamos pensar, que o cristão, aquele que vem à missa, aquele que reza, aquele que procura, mesmo em tempo de pandemia ou mesmo em tempo de férias um bocadinho dilatadas, aquele que procura de facto, que tem a vida facilitada e mesmo assim que vem à Eucaristia,
a gente começa a pensar, bem, há gente pior, eu até faço isto, eu até rezo, eu até venho à Eucaristia, eu até participo, eu até leio, eu até canto, eu até... etc. O Senhor, vê lá, arranja lá a maneira de... E, de facto, o Senhor é desconcertante, porque às vezes até dá a impressão que Ele escolhe as pessoas mais amigas para as desconcentrar ainda mais. Aliás, o que acontece na primeira leitura, no livro do Isaías. É o testemunho de alguém, de um profeta, que está completamente... como é que eu ia dizer? É alguém que o Senhor abriu-me os ouvidos e eu não resisti nem recuei um passo. Apresentei as costas àqueles que me batiam e dei a face aos que me arrancavam a barba. Não desviei o rosto dos que me insultavam e cuspiam. Mas o Senhor veio em meu auxílio. Pretende alguém instaurar-me um processo? Eu estou a ler quase a leitura toda. Compareçamos juntos. Quem é o meu adversário? O Senhor Deus vem a meu auxílio. Bem, mas às vezes não é da forma que a gente pensa. Ele ajuda-nos, mas não, às vezes não é da forma que a gente está à espera. E por isso é fundamental para aqueles que se dizem cristãos, como é o nosso caso, que saibamos que não temos a vida facilitada. E às vezes até parece que Deus brinca connosco. Porque pensamos que as coisas são de uma maneira, daquela maneira que é normal que nós pensemos que seja a maneira mais normal e mais ordinária e mais correta, e de facto às vezes acontece tudo ao contrário. Nós às vezes até dizemos, porque é que não me aconteceu isto a mim? E porque é que e logo aquela pessoa que é assim e mais aquela que é assim? O Senhor tem desígnios muito complexos. E não adianta estarmos aqui a pôr-nos no lugar de Deus e a pensar e a sermos nós, em vez dele, a dizer tu sim, tu não, isto está bem, isto está mal. Isto a gente já faz. Isto a gente já faz. E, portanto, deixemos isso com ele, que de facto está bem entregue. Eu estou com esta conversa porque esta coisa de ser cristão não é só na forma como se diz as coisas. Então, o que é que dizem para aí que é o Filho do Homem? É o Senhor, olha, uns dizem que é João, outros que é não sei mais quem, outros que é um profeta e tal, e não sei o quê. Então, e vocês? Quem é que dizem que eu sou? E o Pedro deu a resposta mais certa que podia dar, porque estava tudo correto. Assim como nós, quando rezamos, a gente também está tudo correto. A gente até nem se engana nas orações, a gente até faz as coisas todas como deve ser, e, portanto... a gente também não se engana. E, no entanto, Jesus, quando ele dá aquela resposta, o que é que ele lhe responde? E de uma maneira severa. Uns dizem que é João Batista, e vós quem dizes que eu sou? Pedro tomou a palavra, tu és o Messias. Ordenou-lhes, então, severamente. Isto pode parecer assim um bocadinho... complicado de entender, mas aí esta parte até é fácil. E é fácil porquê? Como sabem, o país de Jesus naquela altura estava a ser dominado pelos romanos. E como estava a ser dominado pelos romanos, o que é que os judeus pensavam? O que é que os judeus queriam? O que é que os judeus rezavam? Para que a ditadura que eles estavam a suportar por parte dos romanos que acabasse. Só que para acabar a ditadura era preciso que viesse um Messias. Um Messias, isto é, um libertador político que resolvesse a questão. No tempo de Jesus era isto que as pessoas pensavam. Por isso é que Jesus, quando Pedro diz, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo, Jesus disse, cuidado, não digam a ninguém, porque senão vão pensar que eu sou aquilo que não sou. Senão ainda vão pensar que eu venho... de facto aqui, como aqueles políticos e como aqueles soldados e tudo mais com armas na mão para fazer a revolução, e eu não sou nada disso, é tudo ao contrário. E depois, como se isto não bastasse, se alguém quiser seguir-me, agora imagine que isto era connosco, se alguém quiser seguir,
renuncie a si mesmo, não pode ser egoísta, não pode só pensar em si, tem que pensar nos outros, tem que partilhar. Se alguém vos maltratar, vocês não façam o mesmo, porque senão são iguais a ele. Aquele que me segue tem que pegar na sua cruz, porque eu não vou levar a cruz de ninguém. Ouçam, sou um tolo, mas ainda bem que a gente vai procurando ser sendo tolos. Mas só um tolo é que faz uma coisa destas. Só um tolo é que seguiria uma pessoa, neste caso Jesus Cristo, que diz que veio instaurar um mundo novo, criou os seus discípulos e disse: mas vocês não são melhores que os outros. Vocês tirem o cavalinho da chuva se pensais que eu vim resolver os vossos problemas. Eu ajudo, mas quem os assume sois vós. E de facto, quando Pedro responde: Senhor, tu és isto e tu és aquilo, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo, respondeu tudo bem. Só que de facto, para Jesus isto não chega. É preciso, como diz no São Tiago, é preciso obras. É preciso obras. Mostra-me a tua fé. Tu tens fé e eu tenho as obras, diz São Tiago na segunda leitura. Mostra-me a tua fé sem obras, que eu pelas obras te mostro a minha fé. E o problema é exatamente este. O que é que adianta, de facto, nós estarmos a praticar as coisas e depois lá fora somos iguais ou piores que os outros? Eu não estou a falar de vocês, estou a falar de mim. E cada um sabe de si, como é óbvio. O que é que adianta isto se a gente diz uma coisa e faz outra completamente diferente, faz outra ao contrário? Se calhar às vezes é preferível fazer aquilo que como aqui se diz: olha, tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, que eu, mesmo só com as obras, te mostro a fé que tenho. E é isto que o Senhor hoje nos pede, que diante de situações concretas, e olha, isto não é fácil. Isto não é fácil porque, de facto, as coisas não são à nossa maneira, porque as coisas, de facto, às vezes são muito complicadas e às vezes parece-nos que o melhor é por ali, que o melhor é por acolá, e depois parece até às vezes que Deus nos troca as voltas. E eu penso que se não queremos ser como o Pedro, que responde muito bem, mas que depois estava à espera de outra coisa, se calhar à espera de ser ministro, à espera de ser secretário de Estado, aquelas coisas todas. E Jesus responde: aquele que tem a cruz não me peça para eu levá-la, porque eu não levo a cruz de ninguém, ajudo a levar, mas quem a leva é quem a tem. E isto, a gente de facto, quando tem assim algum problema, a gente reza, a gente vai a Fátima, a gente vai fazendo assim umas promessas e tudo mais, porque na nossa inocência achamos que é a melhor maneira. Achamos que é a melhor maneira de Deus nos ouvir, porque às vezes até diz que os santos, como é que é? Esperam, mas não perdoam, uma coisa assim. Não é nada disso. Eu acredito que o nosso Deus é um Deus bom, que mesmo que a gente seja mau, Ele continua a insistir 1, 2, 3, 4 vezes e por aí fora. E era isto que eu vos queria dizer hoje, nesta nossa celebração do 24º domingo do Tempo Comum. Vamos pedir ao Senhor que aqui nos congregou, que nos ajude a olhar as coisas, a nossa vida, com as coisas boas e menos boas, com o olhar de Deus. E o olhar de Deus não é o nosso olhar. Eu sei que isto é muito fácil estar a dizer, porque realmente na prática cada um é que sabe, de facto, depois com a sua cruz de todos os dias, e às vezes ela é mais pesada nos dias do que noutros, a gente sabe que estas coisas não são fáceis. Mas também é bem verdade que temos fé e acreditamos que o nosso Deus não deixa mais tarde ou mais cedo, no tempo que Ele bem entender e da forma que Ele bem entende, não deixará de intervir e de dizer que podemos contar com Ele não para levar a cruz, mas para que, ajudando-nos a levá-la, Ele e cada um de nós, melhor dizendo, possamos assim construir um mundo, mais mundo, menos imundo.
Está aqui a Benilde dizer que eu fiz uma grande homilia. A Benilde Ramos, vocês devem conhecê-la. Grande homilia. Na vida temos uma missão: ajudar quem precisa, não olharmos só para nós. Todos temos defeitos, mas há sempre tempo para melhorarmos. Deus deu-nos a missão de procurar ajudar. Obrigado pelas suas palavras. Pronto, e é com esta gente que também está na nossa companhia, na Suíça também, e nos Estados Unidos e na Austrália. Vamos continuar. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica, professa um só batismo para a remissão dos pecados, espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, voltemo-nos para Cristo, que se fez igual a nós, para se compadecer daqueles que o invocam, e digamos confiadamente, respondendo desta maneira: ouvi, Senhor, a nossa oração. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Pela Igreja Santa, fermento de vida e de salvação, para que procure a sua força na cruz de Cristo e seja sempre testemunha da esperança, oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Pelos governantes do mundo inteiro, para que Jesus Cristo lhes dê a graça de promoverem a paz e a justiça, oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Pelos leitores e pelos ouvintes da palavra, para que o Filho de Deus lhes grave no coração que a fé sem obras é morta, oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Pelos que não encontram sentido para a vida, para que as palavras e o testemunho de Cristo os iluminem na procura da verdade, oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Por todos nós aqui reunidos em família, para que saibamos caminhar no seguimento de Cristo, levando a cruz que não escolhemos, oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Eu também peço pela Flor Bela Lemos, irmã e pais, que hoje é lembrada na nossa celebração. Peço também pelos doentes, peço pela minha irmã, peço também por todos os nossos doentes que se encontram hospitalizados ou não. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos discípulos: se alguém quiser seguir-me, toma a sua cruz e siga-me, dai-nos a graça de responder ao vosso convite, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Bendito sejas, Senhor,
Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar em pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, da videira, do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar em vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Ora, irmãos e irmãs, para que esta nossa Eucaristia seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Ouvi, Senhor, com bondade as nossas súplicas e recebei estas ofertas dos vossos fiéis, para que os dons oferecidos por cada um de nós, para a glória do vosso nome, sirvam para a salvação de todos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte por Jesus Cristo. Ele é a vossa palavra por quem tudo criastes, enviado por vós como Salvador e Redentor, fez-se homem pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços e morreu na cruz e, destruindo assim a morte, manifestou a vitória da ressurreição. Por isso, com os anjos e santos, proclamamos a vossa glória e dizemos, cantando numa só voz. Santo Senhor, Deus do Universo, Santo, 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 Senhor, Tu és santo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Santo, 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 Senhor, Deus do Universo. Santo, 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 Senhor, Tu és santo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava, para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, deu aos amigos, dizendo, tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu aos amigos, dizendo, tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E disse ainda, fazei isto em memória de mim. Mistério da fé.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos em ação de graças o pão da vida e o cálice da salvação, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nesta Eucaristia. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos pelo Espírito Santo congregados na unidade. Lembrai-vos, Senhor, desta igreja que está aqui, de toda a igreja que nos acompanha em diversos locais e em diversos países, particularmente na Suíça, no Brasil, na Califórnia e também em algumas localidades aqui perto de nós ou um bocadinho mais distantes. Lembrai-vos, Senhor, desta igreja que se encontra dispersa por toda a terra e aqui congregada através desta transmissão em direto. Tornai esta igreja mais perfeita na caridade, em comunhão com o Papa, que está, como sabeis, em Budapeste, na Hungria, e que depois vai precisamente, ele hoje só vai estar 6 horas, e depois vai para a Eslováquia. A Eslováquia, como sabem, era um país antes, que era a Checoslováquia, e agora são 2, a República Checa e a Eslováquia. E é precisamente na Eslováquia, que faz mesmo fronteira com a Hungria, onde o Santo Padre se encontra. Tornai esta igreja mais fiel e lembrai-vos também de todos aqueles que queremos recordar e que já não estão connosco ou estão connosco de outra maneira, junto de Deus a pedir por nós. Concretamente, lembramos expressamente, para além das nossas intenções, a Florbela Lemos, a irmã e os pais. Tende misericórdia não só destas pessoas que acabei de nomear, mas também de tantas outras que ninguém se recorda. Tende misericórdia de todos aqueles que passam mais dificuldade, seja por motivos de saúde, por motivos de falta de liberdade, por motivos de refugiados, de fuga aos países onde se encontram, que não têm as condições nem dignas, nem dignificantes. Tende misericórdia de todos nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, ela que é invocada como Senhora da Piedade, Senhora da Conceição e Senhora da Assunção, aqui na nossa paróquia. Ela que também é lembrada em Oz da Ribeira como Senhora de Fátima, ela que em Travassou é Senhora dos Milagres, Senhora das Dores e Senhora do Amparo, ela que no Arciprestado é Senhora do Acolhimento. Tende misericórdia de nós todos e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, que tem estes nomes todos, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, principalmente aqueles que são padroeiros das nossas localidades. São José Operário, Santo André, São Pedro, Santo António, Santo Adrião, Santa Luzia, São Caetano, Berardo, Pedro, Adjuto, Otão e Acúrcio, São Miguel, Santa Joana Princesa, para cantarmos com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Eu lembro que esta resposta que vocês agora deram, Amém, a cantar, é a resposta mais importante da missa. E é precisamente neste culminar que nós agora vamos dizer aquilo que Jesus nos ensina. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal, dai ao mundo a paz em nossos dias, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto aguardamos em esperança a última vinda de Cristo Salvador. Senhor Jesus, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, dai-lhe a união e a paz como é da vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. E felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo.
Parabéns ao Leonor, um cântico muito bem escolhido. Graças e louvor se deem a todo momento. Graças e louvor se deem a todo momento. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por todos os nossos familiares defuntos, dai-lhes, Senhor, o eterno descanso. Descansem em paz. Por todas as nossas necessidades, por todos os nossos doentes, por todos os presos, por todos aqueles que passam menos bem, por todos os refugiados, Santa Maria, Mãe de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, concedei que este sacramento celeste nos santifique totalmente, para que não sejamos conduzidos pelos nossos sentimentos, mas pela virtude vivificante do vosso Espírito. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Ora, sentamos um bocadinho. Ora bem, relativamente a esta semana foi precisamente na quinta-feira que a Carla esteve no sábado, das matrículas. Veio muita gente, não? Para o primeiro ano. 4 crianças. Não, mas pronto, isto também certamente que depois muitas mais virão, com certeza, mas... pronto, de qualquer das maneiras, nós, a partir de sábado, nós vamos gradualmente entrando na normalidade possível e, portanto, vamos passar, a partir de sábado, a ter a Eucaristia antecipada às 18 horas e depois, em paradela, às 19h30. E depois, passado uma semana ou duas depois, teremos também a antecipada em Travassou. Dizer também que na segunda-feira, amanhã, as coisas... tenho também uma reunião com as pessoas que já estão avisadas. Na quinta-feira estarei a atender das 5 às 7, como tenho feito, em agosto não. Depois também tenho um encontro com catequistas na quinta-feira, com catequistas, como é que se há de dizer, de familiares, não é? É com catequistas todos, com os catequistas da nossa paróquia aqui do centro. Paradela, como sabem, também é um centro de catequese, mas é um centro autónomo, portanto, de Paradela é lá, eu estou aqui também e vai acontecer. Era para ser no outro dia e eu avisei nesse dia, mas realmente devido a complicações de última hora, só pode ser esta reunião com os catequistas na quinta-feira às 21 horas. Depois, eu na quarta-feira tenho Eucaristia em Travassou, que é o 7º dia também de uma senhora que faleceu lá, a Áurea. Depois, na sexta-feira, tenho em Oz da Ribeira. E no sábado, como já disse há pouco, 18 horas temos aqui a missa antecipada e depois em Paradela às 19h30. No domingo, 2 a 8, teremos aqui, Paulo, um batismo de uma menina chamada Maria e portanto, durante a missa das 9 e depois é em Oz da Ribeira às 10h15 e em Travassou às 11h30. É assim, é provável que haja mudanças esta semana por parte dos nossos bispos. O nosso bispo está muito atarefado porque ele agora está em Fátima, é ele que preside as celebrações no santuário e depois também vai para Roma,
porque por causa dele ser o responsável da catequese a nível do nosso país. E, portanto, isto para dizer que vai haver também um encontro de bispos portugueses da Conferência Episcopal. E, portanto, isto para dizer o quê? Para dizer que é provável que nesta reunião que irá acontecer esta semana, que possam dizer algumas normas relativamente à forma como se celebra a missa, relativamente, porque neste momento aquilo que a gente faz, embora noutras paróquias já se esteja a fazer de outro modo, e eu não vou dizer agora, já que fizemos isto tudo até aqui, não vamos mudar por uma semana ou duas, se depois temos que mudar outra vez. Quer dizer, é preferível aguardar a ver se há novidades, até porque esperamos nós que as coisas estejam menos agressivas no que diz respeito à Covid e, portanto, para que voltemos à normalidade, e à normalidade que agora bem precisamos, que tem a ver, de facto, também com a forma do peditório ou do ofertório, se quiserem, e outras coisas, e também quantas pessoas é que estão nos bancos e essas coisas todas. Eu vou esperar que me digam alguma coisa para que... Eu só não faço isto em Travassou, porque Travassou tem uma igreja muito pequena, como sabem, com 3 pessoas o banco fica quase cheio, e portanto, lá, é por isso que lá continuo a celebrar missa ao ar livre, por causa apenas disto. E, portanto, aguardemos por novidades relativamente a este aspecto. E acho que não há assim mais nada assim de especial que tenha para vos dizer. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe.